Kaique do Cruzeiro entra na mira do Benfica de Portugal. Lateral esquerdo de 22 anos está no radar do clube português para a janela do meio do ano. Tem todos os detalhes na matéria aí, mas pelo que foi apurado pelo Samuel, né, e pela equipe da Central da Toca, o Kaique está sendo bem avaliado aí. O próprio Benfica já tinha feito uma sondagem pelo Kaique em 2023, na época que ele era reserva, agora jogando regularmente. Estão pensando nele para substituir Álvaro Carreras, espanhol, que é o titular, que está sendo especulado aí para talvez ir ao Real Madrid por 50 milhões de euros, tá? E aí a pergunta que eu faço para vocês, Kaique, se o Cruzeiro negocia, como que vocês imaginam que seria? Precisaria ir ao mercado para repor? E tem algum valor que vocês acham aceitável para o Cruzeiro abrir mão desse cria? Dê uma sequência a um garoto e veja a mágica acontecer, né? Para mim, não é nenhuma surpresa o interesse do futebol europeu no Kaique. Já é algo que antes dele receber uma sequência como titular, ocorreu, né? Me lembro do próprio Benfica, do Porto, chegou a se falar também no Milan em uma dada época. Kaique vem muito bem, já é um dos melhores da posição no futebol brasileiro e ainda é muito jovem, né? E ele tem todo um perfil de Europa, porque tem um histórico de seleção de base, isso conta demais para interesse de clubes europeus. É um cara que fisicamente tem crescido bastante, se tornado cada vez mais completo. O Cruzeiro tem que saber valorizar bastante o Kaique. Não dá para colocar como inegociável, né? Nenhum jogador tem esse status, ainda mais se tratando de um jovem, né? Mas o Cruzeiro pode valorizar bastante o Kaique. Eu me lembro, Emerson, e aí até acho que é uma situação, guardadas as devidas proporções, semelhante. O Wesley França, lateral direito do Flamengo, recentemente teve algumas propostas rechaçadas do futebol europeu, né? Principalmente do Aston Villa. Eu acho que o Aston Villa chegou a fazer uma oferta na casa de 15 milhões de euros e o Flamengo mesmo assim recusou. O Wesley já é um lateral direito de seleção brasileira, ainda jovem. O Kaique tem mais ou menos o mesmo perfil, né? Eu acho que o Cruzeiro não poderia aceitar abrir conversas com o Kaique, pelo Kaique, em algo na faixa aí de 10 milhões de euros. Teria que ser de 15 para cima, para mim, por mais que se trate de um lateral esquerdo. É momento de valorizar bem ele, e é claro, se ocorrer essa saída que eu não quero pelo menos que o Kaique termine a temporada por aqui, que dê mais retorno técnico, e aí quem sabe venha a se valorizar mais, mas caso ele venha a sair, o Cruzeiro vai ter que ir ao mercado, né? Já tenho alguma dúvida a respeito aí se o Cruzeiro vai se mexer ou não, mesmo com a permanência do Kaique, porque o Cauã é um menino que ainda precisa ser maturado, tem muito potencial, mas precisa ser maturado. Agora, com o titular absoluto da posição saindo, o Cruzeiro vai ter que ir ao mercado, e para isso vai precisar de grana, né? Então, só aumenta a importância aí do Kaique, caso realmente vá para o Benfica, o Cruzeiro valorizar bastante, porque é um baita ativo do clube. É bem isso. Eu lembro que a gente conversava aqui um tempo atrás sobre, com o Cauã fazendo partidas tão sólidas, né? Sobre a necessidade de trazer um lateral esquerdo. E foi basicamente unânime aqui quem estava na bancada no dia que não havia mais esse desespero, né? Com o Kaique muito bem consolidado enquanto titular e o Cauã fazendo boas partidas, que a gente podia esperar um pouco mais, né? Essa janela não é a última da vida do Cruzeiro, podia de repente dar o ano aí para analisar os dois. Agora, óbvio que isso aqui faz com que as coisas mudem, né? Se de fato o Cruzeiro negociar o Kaique, e aí concordo muito com o Caio, que se for para negociar tem que ser por valores que realmente valorizem, porque não é simples você encontrar um lateral esquerdo de bom nível, tá? E aí o Cruzeiro vai precisar ir ao mercado e buscar um mais maduro que o Cauã, caso isso aconteça. Então, você vê como as coisas mudam, né? Mas acho que vai depender muito do tipo de proposta que vier. Óbvio que o jogador e o seu staff têm um plano de carreira, né? Isso costuma ser levado em consideração, mas acho que, acima de tudo, o Cruzeiro tem que buscar bons valores para negociar. Negociar valores assim abaixo, que você não consegue trazer uma reposição à altura, aí é preferível fazer tudo possível para segurar um cara que é titular
e super importante, né? E fisicamente um dos jogadores que tem mais suportado esse ritmo de intensidade que o Leonardo Jardim propõe, é um dos que menos é poupado. Então é óbvio que seria uma grande perda, mas acho que, como o Caio falou, no futebol não existe jogador inegociável, existe você fazer um bom negócio e um mau negócio. Espero que o Cruzeiro faça um bom negócio com o Kaique, caso realmente essa proposta chegue. Rafa, pode ir, Amanda, pode ir. Eu acho que um bom equilíbrio que a gente pode pensar é que com 15 milhões a gente traria talvez um jogador que estivesse em ascensão com essa mesma idade do Kaique. Então eu fico presa um pouco na questão dos valores. Eu acho baixo. Eu confesso que é uma posição muito concorrida. O Kaique vem demonstrando regularidade, coisa que a gente cobrava e ele agora está entregando. E é muito jovem, né? Tem muito projeção técnica para entregar para qualquer clube, inclusive, claro, aqui dentro do Cruzeiro, mas ainda pensando na movimentação de mercado, ele ainda tem muito mercado para frente, né? Isso tudo valoriza, faz a valorização do jogador subir ainda mais. E outra, né, gente, é um produto da casa, a gente tem que saber valorizar muito bem, mas muito bem, até para que a gente se coloque no mercado mostrando, né, para o mercado que nós estamos com o trabalho sendo bem feito, bem executado. Eu acho que tem a questão de olhar para dentro também, para outros jogadores jovens também com possibilidade de mercado ainda. Eu concordo com vocês, eu acho que a questão de ir ao mercado, eu acho que ela é independente da saída do Kaique, e se caso isso acontecer, acho que acaba sendo uma necessidade por parte do Cruzeiro. É muito legal a gente ver como nós vimos ontem o Cauã Prates entrando em mais uma competição. Ele já havia entrado na Sul-Americana, agora entrando também na Copa do Brasil. Isso vai ganhando cada vez mais ali argumentos e preenchendo também algumas lacunas dentro da sua história dentro do Cruzeiro e sendo olhado, sendo o tempo inteiro ali, estando o tempo inteiro ali ao radar do Leonardo Jardim. Mas, de qualquer forma, acho que a gente tem que estar muito bem preparado e resguardado para essas ofertas que possam surgir para dentro do Cruzeiro. O destaque do Cruzeiro instituição leva cada vez mais ao mercado as individualidades. Isso serve para o Kaique, mas serve também para outros jogadores. Um outro bom exemplo que a gente pode citar aqui é a questão do Caio Jorge. Acho que o bom momento do Caio Jorge vão trazer naturalmente os olhares um pouco mais apurados do mercado para esse atleta. Então acho que o Cruzeiro precisa se resguardar muito bem para que a gente valorize aquilo que realmente é merecido pelo desempenho do atleta e pelo desempenho institucional também. O time, quando ele está chamando atenção, como o Cruzeiro hoje está chamando atenção pelo Campeonato Brasileiro que vem fazendo, ele vai sofrer algumas agressões na janela, algumas tentativas de tirar jogadores do time. Agora, eu acho que era bom para o Kaique, bom para o Cruzeiro, cara, ele terminar a temporada aqui no Brasil. Eu acho que ele pode conquistar algo mais fora, terminando a temporada, e o Cruzeiro ganhar mais dinheiro com o Kaique ficando até o fim da temporada, porque é notória a crescente do Kaique, a evolução que ele teve desde que o Leonardo Jardim assumiu o Cruzeiro é muito grande, uma evolução muito grande, e eu acho que o Kaique tem a crescer mais terminando a temporada no Cruzeiro. E ele pode alcançar um time, às vezes até o próprio Benfica, mas às vezes com um salário melhor, uma oferta de compra melhor para o Cruzeiro. Eu acho que é bom para ambos, Cruzeiro e Kaique, que ele termina a temporada aqui no Brasil.